Galera, se naturalmente nós passamos e analisamos com profundidade a civilização grega, diria que foi pré-requisito para entendermos Roma. E aí será muito mais simples. Vou apresentar para vocês a estrutura política de Roma, da sua origem para o seu desenvolvimento, o seu ápice, até obviamente o referido colapso, tá? Mas o grande detalhe é que, assim como na Grécia, a cidadania, a cidadania enquanto um modelo de participação política, a fronteira, os limites de direitos e deveres do indivíduo para com a sociedade, do indivíduo para com o Estado. A cidadania se resume basicamente na condição do voto. É disso que se resume. Vamos em frente então, vamos juntos. Bom, quando a gente fala de Roma antiga, na realidade, a gente continuamos com a civilização clássica, que obviamente a base do pensamento, seja econômico, político, social, a base do pensamento ocidental. Então, a base do pensamento ocidental, tá? Vamos então. Bom, falando da estrutura de Roma, tá? Quando pensamos em Roma, existe um mito. Esse mito é o mito de Rômulo e Remo, onde eles seriam filhos do deus Marte, o deus da guerra empoderado, e eles teriam dado origem a Roma. Basicamente, o mito é uma tentativa de explicar uma realidade. E mais especificamente, o mito de Rômulo e Remo envolveu uma tragédia. Rômulo que mata Remo e funda Roma, e os dois que eram descendentes do deus da guerra. Isso já expressa raízes de uma cultura, de uma cultura militar. Então, o que nós temos é essa estruturação inicial. Davi, quando nós falamos de Roma, nós podemos mencionar basicamente três estruturas de poder: a figura de um rei com poderes limitados, o Senado, que seria o Senex, o Conselho de Anciãos, e uma assembleia de cidadãos. Então, o rei ele não tinha poderes absolutos, o rei ele tinha um poder militar, e além de poder militar, poder de juiz. O Senado ele era um conselho de anciãos, dos mais importantes anciãos, pensadores, aristocratas, e ele exercia a fiscalização do rei e tinha um quê de combinar o legislativo com o executivo. Essa assembleia de cidadãos, ela era, obviamente, fiscalizada, patrulhada pelo Senado. E ela representava um grupo de notáveis que poderiam propor leis, ministrariam conflitos, tomariam decisões no dia a dia em sinergia com o Senado. Então, o que é que se percebe? Grécia e Roma, os ditames envolvem a descentralização, uma participação política. Estão envoltas no critério da cidadania. O próximo momento, então, seria entendermos a república. A república ela envolve a coisa pública e ela foi implementada, pasmem vocês ou não, quando o rei tentou, com o apoio da maioria da população, que seriam os plebeus, digamos, centralizar, concentrar poderes amplos.
Davi, na república, o que é que você poderia fazer menção? Nós temos a figura do Senado, Senado que outrora era um conselho de 300, agora é um conselho de 400. Esse conselho, ele exerce o poder legislativo, mas ele tem elementos de desempenho administrativo, executivo, tá? O Senado, ele vai escolher os ditos magistrados, que de maneira popular seriam ministros, cargos especiais. Mas quais seriam esses ministros, esses cargos especiais? As famosas magistraturas que nós poderíamos apontar. Vamos apontar, gente, quais seriam essas magistraturas, tá? Então, vamos lá. Pensando nas magistraturas, nós podemos citar a figura do cônsul, mencionar o pretor, citar o questor, analisar o edil, o pontífex, o pontífex. Davi, por gentileza, todos eles, escolhidos por quem? Todos eles escolhidos pelo Senado. Davi, a função do cônsul. O cônsul, basicamente, ele era um administrador. Ele administrava Roma e o exército. O pretor era responsável pelo desempenho da justiça, o questor pela fazenda pública, pelos impostos, tá? Fazenda pública. O edil pelas cerimônias, pelos, digamos, análises, cerimônias, as festividades, o abastecimento, ele zelava pela oralidade. Esse era o papel do edil. Então, eu evoco aqui a figura do abastecimento público. Abastecimento, tá? O abastecimento. Davi o pontífex pela religião, a religiosidade. A religiosidade. Então, o Senado considerado o órgão máximo, os magistrados, ministros, e aí nós temos essa estrutura de ministros que eu acabo de apontar. Davi, haveria algum outro magistrado, algum outro cargo estratégico especial? Claro, sim. A figura do ditador. Davi, quando você fala da figura do ditador, eu quero apontar para vocês que o ditador, na realidade, pessoal, ele era alguém que deveria concentrar poderes. Então, era uma liderança autocrática, já que ele concentra poderes, concentração de poderes, tá? Qual era o objetivo? Ele concentraria poderes para solucionar crises. Ficou já claro para vocês, ninguém aqui é bobo, nós já percebemos que Roma nasce, ou pelo menos Roma é explicada pelo mito de Rômulo e Remo, filhos de Réa Sílvia, que habitavam o reino de Alba Longa, e eles acabam sendo protegidos por sua madre e lançados nas águas do rio Tibre para que eles fossem escondidos de um vilão, que era o tio de Réa Sílvia, o então Amúlio. E aí eles, filhos de Marte, eles retornam e libertam o reino de Alba Longa e recebem como herança o território do Vitélio para a criação de rebanhos. Eles fundam Roma. Quando Roma, pessoal, ela é fundada, qual seria a prerrogativa, a cultura militar? Qual seria, digamos, a estrutura política? Quando nós falamos assim, poxa, de estrutura política, nós fazemos a seguinte reflexão. A estrutura política envolve a figura de um rei com poderes limitados, tá? O Senado, enquanto conselho de anciãos que dialoga com o poder legislativo e executivo, e uma assembleia de cidadãos administrada pelo próprio Senado,
para opinar em termos de crise. Quando o rei tenta centralizar poderes de uma maneira mais ampla, a república, enquanto virtude ou coisa pública, ela é fundada. E aí o Senado continua prevalecendo, escolhe magistrados, que seriam ministros para cargos especiais, onde o cônsul é o poder executivo, o pretor responsável pela justiça, o questor pela fazenda pública, o edil pelo abastecimento e o pontífice pela gestão da religiosidade. O ditador, um concentrador de quê? Um concentrador costumaz de poderes, onde ele concentra poderes com o objetivo de solucionar crises. Ele tem um mandato de 6 meses, podendo ser renovado por mais 6 meses. Agora, vem uma reflexão importante, eu sei que você está bem atento, não esquecer desse importante fato. Todas as vezes que nós pensarmos no ditador, ele concentra poderes lá em Roma. Esse é um cargo ministerial da magistratura para solucionar crises. Hoje, o termo ditador é utilizado para caracterizar déspotas, tiranos, aqueles que desenvolvem práticas em oposição à república, à democracia. Mas em Roma, o ditador era um cargo da própria república. Me fez entender? Está claro até aqui? Perceberam a diferença, a evolução conceitual do termo ditador? Outrora, ditador era um ministro, um magistrado para solucionar crises. Na atualidade, o termo ditador revela um concentrador tirânico, despótico de poderes, e esse tirano, ele não respeita direitos sociais, civis e políticos, ele não respeita os direitos humanos. Então, fica aqui essa dica alusiva. No passado, concentra poderes para solucionar crises. No presente, ele é tão somente um tirano. No passado, ele é um cargo da república. No presente, o ditador, ele é contrário a repúblicas democráticas. Ele está, digamos, ele é um antagonista da república democrática. De boa na lagoa, suave na nave, tudo bem até aqui, me fiz entender. Podemos avançar, podemos caminhar bem, vamos juntos? Então, vamos lá. Davi, aí você fala do império. Ora, Roma viveu uma fase espetacular, tá? De expansão. Essa fase de expansão, quando Roma exerce o domínio sobre o Mediterrâneo, e eles passam a considerar o Mediterrâneo como Mare Nostrum, isso irá acontecer na fase republicana, naquilo que convencionou chamar de as Guerras Púnicas. Guerras entre Roma e os poenes, ou púnicos, os ditos cartagineses. Então, de maneira óbvia e de forma simplificada, o ápice da República envolveria, lá pelo século II a.C., a vitória dos romanos sobre os cartagineses e o domínio dos romanos sobre o mar Mediterrâneo. Isso gerou uma série de graves problemas, como, por exemplo, um império republicano colossal, e esse império repleto de escravos que passaram a ser explorados intensamente no latifúndio agroexportador. Então, isso vai desempregar a grande maioria da população da República Romana, que eram os plebeus. Os plebeus, que de maneira sucinta mencionarei, haviam conquistado a cidadania. Os plebeus agora poderiam fazer parte das assembleias. Os plebeus teriam representante no Senado. Os plebeus poderiam se casar agora com os próprios patrícios. Então, a plebe, que na monarquia e na república representava a maioria da população, artesãos, agricultores, pastores, soldados, eles ameaçaram no início da república deixar Roma. Então, os patrícios, em meio ao receio da civilização romana colapsar, o que é que os patrícios fizeram? Eles concederam direitos aos plebeus. A lei das 12 tábuas, que seriam leis escritas para patrícios e plebeus.
Eles permitiram a lei Canuleia, onde o plebeu poderia agora casar-se com o patrício. Eles estabeleceram a lei Licínia, eliminando a escravidão por dívida e prometendo a entrega de espólios de conquistas militares aos plebeus. Quando os plebeus conquistam direitos sociais, civis e políticos, eles transmitem a máxima de que agora estariam inclusos na cidadania. E isso vai fortalecer, pelo menos de forma ideológica, a grande maioria da plebe que estava no exército. E eles marcham no exército romano com dispositivos imperialistas e eles vão conquistar o Mediterrâneo ocidental e oriental, em um primeiro momento derrotando os ditos cartagineses e posteriormente derrotando macedônicos e persas. Roma traz agora consigo uma problemática que é o crescimento colossal de um império cuja base é a exploração social de seres humanos postos na condição de escravos. Então, uma série de revoltas e de rebeliões irão acontecer. Para conter essas rebeliões, essas revoltas, tentar manter esse colapso, a estruturação de governos de ditadores, como o primeiro triunvirato sob a liderança de Júlio César e o segundo triunvirato sob a liderança de Otávio. Otávio que vai inaugurar a fase do império. Mas, Davi, o que é que seria o império? Basicamente, um Estado teocrático com um Senado aberto. É algo um tanto contraditório para nós, mas nós observaremos agora na sua estrutura temática. Vamos juntos, por favor, na estrutura temática. O Império. O Império, ele representou, vamos então, ele era um Estado teocrático. Um Estado teocrático, onde o imperator, ou seja, um imperador, ele era um concentrador de poderes, uma concentração de poderes. E esses poderes concentrados, ele seria César, fazendo alusão a Júlio César, chefe militar, ele seria príncipe, primeiro cidadão, ele seria pontífice, líder da religião, ele seria gestor, responsável pelos impostos, pela fazenda pública, ele seria pretor, responsável pela justiça, ele seria ditador, dentre outras funções. Em outras palavras, é um Estado teocrático, onde um líder tem características também divinais. Isso lembra, obviamente, os ditos macedônicos. Então, eu digo sem medo de errar. Quando nós pensamos no Império Romano, temos a continuação do helenismo, do Império de Alexandre. Davi, por quê? Da mesma forma que Alexandre, nós observamos, de maneira didática, um Estado teocrático, onde o imperador concentra poderes como Alexandre fez, e esse Estado teocrático, ele dá continuidade. Ele dá continuidade ao helenismo. O helenismo que seria a fusão da cultura grega com a oriental. Então, o helenismo, a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Essa é a prerrogativa do helenismo, e os romanos, que derrotaram os gregos e derrotaram os macedônicos e assimilaram a cultura grega, eles fundiram com a cultura egípcia, persa, fenícia, hebraica, indiana. Eles repetiram a estratégia de domínio sobre os povos que Alexandre o Grande da Macedônia havia permeado. Esse é o grande resumo, é a sinopse para nós
percebermos o Império Romano. Lembremos ainda que o Império era um Estado teocrático com um Senado aberto. Isso seria antagônico para nós, né? Mas esse Senado aberto deveria fiscalizar as práticas do imperador e validar a Pax Romana, onde a Pax Romana, esse período de paz e prosperidade, ela é lembrado por uma política, alimento e diversão, pão e circo. Queridos, eu espero que até aqui esteja existindo para convosco tranquilidade e nós estejamos assertivos no conteúdo que estamos apresentando. Quero agora fazer uma menção importante. Esse colossal império irá falir, ele vai colapsar. Mas qual seria o motivo desse colapso? Está no âmago da alma humana. Mas qual? A crise do império está, em primeiro lugar, associada à corrupção. A corrupção dos imperadores. Dos imperadores. Quando eu falo que ele está associado à corrupção dos imperadores, eu estou dizendo de maneira ampla e de forma didática, porque melhorar, tá, a escrita, então ele está associado à corrupção dos imperadores, dos imperadores. E quando eu falo de corrupção dos imperadores, eu estou dizendo que eles usavam o patrimônio público para atender interesses pessoais e privados. Aquilo que nós chamamos de patrimonialismo. Então, fica essa dica importante de um tipo de comportamento que levou ao colapso do Império Romano, que infelizmente ainda se faz presente no mundo ocidental, levando ao declínio dos cofres públicos de vários países, enquanto repúblicas democráticas no mundo ocidental. A gente avança mais um pouco. A outra relação de colapso é que a anarquia militar. E quando eu falo de anarquia militar, eu menciono para convosco fatos generais, não quererem mais derramar o sangue de seus soldados em prol de imperadores corruptos. Nessa situação, o aumento demasiado da carga tributária para sustentar o luxo dos imperadores e também tentar manter o império. Em meio a essa situação, o declínio das atividades urbanas e com o declínio das atividades, com o declínio das atividades urbanas, como artesanato, comércio, posso elencar a ruralização da economia, que seria o prelúdio do feudalismo. Talvez você me questione, talvez não, certamente. Em meio à corrupção, em meio aos desvarios dos imperadores, como um Nero que manda matar a própria mãe, ou um Calígula que nomeia o cavalo senador romano, ou ainda festas intermináveis com bacanais, orgias, e essas festas comuns para a aristocracia, para a elite romana, em prol de seus deuses, evidenciavam um gasto público intenso, mas não só isso também expressavam um péssimo exemplo pelo fato dos soldados estarem derramando sangue, enquanto a elite aristocrática ela estava vivendo semanas e meses a fio em banquetes intermináveis. Então, diante desse cenário, escravos e plebeus começam a se aproximar daquilo que era considerado uma seita de feiticeiros advinda do judaísmo. Pasmem vocês, era como o cristianismo era rotulado. E aí o cristianismo vai crescendo e o crescimento do cristianismo ameaça os imperadores. O cristianismo ele é monoteísta, ele apregou a salvação, o juízo final. Os romanos eram politeístas, eles inclusive passavam a divinizar o próprio imperador. Então, o que é que começa a acontecer? O avanço do cristianismo mina o Império Romano.
ameaça o Império Romano, contribui para o colapso do Império Romano. Diante desse cenário, de caos, eu falei para vocês de corrupção, anarquia, o aumento da carga tributária, então corrupção, anarquia, aumento da carga tributária, declínio das atividades urbanas, ruralização da economia. O próximo momento estaria na expansão do cristianismo. Cristianismo monoteísta, Roma politeísta. O cristianismo que prega o amor ao próximo, Roma que prega o militarismo. O cristianismo que prega a empatia, o abolicionismo, Roma que era escravista. Então, a expansão do cristianismo. Do cristianismo. Em meio a esse cenário, se a maioria da plebe, a maioria dos escravos, a maioria dos soldados já estavam convertidos ao cristianismo, quem ama o seu próximo não pode escravizá-lo, quem ama o seu próximo não leva para guerras. Então, diante desse cenário, a base do Império Romano, que era a escravidão, irá colapsar. De maneira prática e de forma inevitável, essa é a relação que nós não podemos desconectar. O Império Romano está realmente colapsando. Aquilo que sustentava o império, que eram os escravos, já não são mais renovados, não há mais expansão. Os generais e os seus soldados estão criando agora micro-reinos feudais. O Império Romano está em desagregação. Há uma crise escravista motivada pela paralisação das conquistas militares, pela anarquia militar. O que é anarquia? Os generais não respeitam mais a autoridade do imperador corrupto, então a crise escravista. Não há renovação no número de escravos. Não existe aí. As conquistas estão paralisadas, então, paralisação das conquistas. Com isso, não existe mais um novo número de escravos. Ao mesmo tempo, o avanço do abolicionismo na pegada cristã. Ao mesmo tempo, os próprios escravos não vivem mais as mesmas amarras de outrora e lutam pela alforria. Todos esses fatores levam à crise escravista. As fronteiras combalidas, as invasões dos ditos povos bárbaros. Mas, Davi, é bem verdade, quando nós falamos da cultura clássica, nós sempre mencionamos a cultura grega. Os gregos ligados à filosofia, que é o próprio iluminismo grego. Quando falamos da cultura clássica, essa filosofia vai influenciar, obviamente, os romanos. Nós não podemos negar o tripé, o individualismo, melhorando aqui, ó. O individualismo, tá? O antropocentrismo, o racionalismo. Então, poxa, nós sabemos que a cultura grega influenciou decisivamente Roma. E os romanos são lembrados pelo direito. O direito, seja ele natural, público, privado, mas o direito que seria as fronteiras decisivas entre sociedade e Estado. Mas a minha pergunta é: Roma se converte ao cristianismo? Sim, se converte ao cristianismo. Por isso o direito seria de base cristã. Mas por que os romanos se convertem ao cristianismo? Imperadores e senadores, a aristocracia, ao observar que a grande maioria dos escravos e plebeus já estavam convertidos ao cristianismo, se eu não posso vencer o meu inimigo, eu me junto a ele. Então, naturalmente, senado, aristocracia e imperadores se convertem ao cristianismo, a figura, por exemplo, de Constantino, dando liberdade de culto a partir do Édito de Milão, ou mesmo seu filho Teodósio, no Edito de Tessalônica. O que eu estou a dizer é que Roma, politeísta antropomórfica, assim como a Grécia, Roma muito fortemente voltada para a cultura grega,
inclusive absolvendo o teatro grego, absolvendo os Jogos Olímpicos, uma série de posturas que eram comuns na cultura grega, os romanos se convertem ao cristianismo como uma estratégia de debelar, de minimizar, de pormenorizar a crise. Mas já era tarde quando isso irá acontecer, século IV da era cristã. Os cristãos já se capilarizavam entre plebeus, até mesmo entre patrícios, soldados e escravos. O cristianismo era realmente uma ameaça clássica. O cristianismo era monoteísta, os imperadores poli. O cristianismo pregava amor ao próximo, os imperadores pregavam a guerra. O cristianismo prega a empatia, Roma pregava a militarização. Então, a estrutura imperial romana de base escravista irá colapsar pela paralisação das conquistas, inclusive, onde os generais não querem mais obedecer imperadores corruptos. Então, a conversão de boa parte dos imperadores ao cristianismo foi completamente ou parcialmente um embuste fake. Fechamos então um dos momentos mais importantes da história geral, que é a antiguidade. Procurei entregar para vocês um resumo daquilo que seria mais importante para a construção do nosso pensamento. Tenho certeza que você irá fazer um uso positivo de tudo aquilo que nós argumentamos, para discernir mundo, para interpretar certo, para analisar as estruturas. Apoia a produção desse conteúdo de excelência, do qual você é decisivo e partícipe. Para isso, se inscreve no canal. Para isso, deixa aquele like e vamos avançar juntos nessa trajetória acadêmica, entregando conteúdo de qualidade. Uma honra para mim ser professor de vocês, uma honra para mim participar da sua trajetória, estar compartilhando esse conteúdo, que eu sei que ele é democrático, ele é inclusivo e alcança o Brasil. Um abraço grande. Nos veremos então. Até o próximo encontro.